Olá pessoal, estou aqui diretamente da Grécia para começar as nossas aulas. Assistam-se! Nessas aulas do terceiro bimestre nós vamos trabalhar com o tema principal cultura, globalização, aculturação e indústria cultural. Pessoal, as maravilhas do mundo globalizado, não é mesmo? Acesso à informação, internet, possibilidade de viajar para diversos lugares, enfim. Será que a globalização ela tem esses aspectos positivos para todos? Será que todos estão incluídos dentro desse processo de globalização? Será que algumas culturas se sobressaem mais do que as outras? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões nessas aulas do terceiro bimestre, tá bom? Só para quem não lembra, globalização é a relação, é o processo de interdependência entre os países, entre diversos lugares do mundo, que foi acentuado com a tecnologia, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente da informação e da internet. Então, pessoal, as nossas aulas elas vão ser interdisciplinares entre geografia e sociologia. Na geografia a gente está vendo a questão da globalização, em sociologia nós estamos vendo aspectos culturais, diversidade cultural, e tem tudo a ver a gente trabalhar esses dois temas agora no comecinho das nossas aulas, tá certo? Eu escolhi essas imagens da Grécia para a gente começar as nossas aulas, porque a Grécia ela tem uma representação muito grande em termos de cultura. A nossa cultura ela tem a sua raiz lá na matriz, né, grega e romana, certo? Que foi disseminada pelo mundo ocidental como símbolo de cultura, de conhecimento. A própria filosofia que a gente estuda está associada a essa matriz grega. E a gente vai trabalhar, né, a ideia de como a globalização vai perpassar por essas diferentes culturas. Gente, agora eu vou aqui para a telinha para a gente falar sobre os conceitos de cultura, indústria cultural e aculturação. Começando com o conceito de cultura, que é um conceito complexo, certo? Porque envolve questões como religião, crenças, hábitos, tudo que é construído em comum entre um povo, certo? De um determinado local. A questão cultural, as diferenças culturais ficaram mais evidentes com o avanço da globalização, que permitiu, né, a troca de experiências, o contato entre diferentes povos, entre diferentes culturas, certo? E essa troca, esse contato nem sempre é um contato amistoso, onde se respeitam as diferenças. Ao longo da história, a gente viu que muitos grupos tiveram a sua cultura preterida, subjugada, modificada por outros grupos dominantes. E a gente vai ver isso nos próximos conceitos que a gente vai trabalhar. Já o conceito de indústria cultural está associado à ideia de uma cultura mais global, homogênea, que é vinculada principalmente pelos meios de comunicação em massa, certo? Onde se criam, né, tipos, modelos ideais do que seria cultura, de como, né, seria o comportamento ideal de um grupo cultural. Até existe a classificação entre diferentes tipos de música, estilos de vida. Isso é cultura, isso não é cultura. Enfim, quem é que promove, né, um determinado hábito, um determinado comportamento como aceitável, como, né, de alto nível cultural? Ou até mesmo, né, o que nós consumimos, né, por meio desses canais de produção de cultura em massa. Será que isso tem influência nos nossos hábitos, no nosso comportamento? E o nosso último conceito, que é a aculturação, está diretamente associado aos dois conceitos anteriores, a globalização e também a indústria cultural. Então, o que é aculturar? É você subjugar, substituir uma cultura por outra cultura
dominante, certo? Isso pode ser feito por forma de assimilação, quando uma cultura assimila traços de outra cultura, ou por imposição, certo? Por um choque, por um genocídio. Por exemplo, como o que aconteceu com os indígenas aqui no Brasil. Existiam povos indígenas que tinham sua cultura, sua tradição, e tudo isso foi subjugado pelo colonizador português, que quando chegou aqui estabeleceu a cultura europeia como referência para a nossa cultura brasileira. Tá certo? Então, esse processo é um processo, né, mais de confrontamento. O processo mais de assimilação está associado com a indústria cultural, que a gente vai... Então, pessoal, a indústria cultural, hoje se faz muito presente em associação com a globalização, tá certo? Até porque, né, por meio dos veículos de comunicação em massa, a gente tem aí a possibilidade de assimilar culturas de diferentes partes do mundo. Isso tem um lado muito bom, que é o fato de você poder ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de cultura, a essa diversidade, e tem um lado ruim, porque inevitavelmente a gente acaba elegendo uma cultura como modelo a ser seguido. E pensando sobre isso, será que os nossos hábitos, o que a gente faz hoje, o que a gente gosta, o que a gente consome como música, tem alguma influência dessa indústria cultural? Essa indústria cultural, ela está interferindo na sua vida de alguma forma, nos seus hábitos alimentares, na forma como você se veste? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre isso, né? A relação entre a globalização, os diferentes tipos de cultura que tem no mundo e como essas culturas elas convivem entre si, certo? A questão da indústria cultural a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas, mas de início eu quero que vocês entendam que essa indústria, ela está muito veiculada à questão da globalização, principalmente por promover, né, modelos culturais que são, né, aceitáveis pelo mundo todo. Como, por exemplo, qual é a nossa principal referência de cultura? São os aborígenes da Austrália? São os europeus? São os americanos? Qual é o estilo de vida que a gente almeja ter? Porque nós vemos nos filmes, nós vemos nas séries. Enfim, essa aula é sobre isso. Se tiver ficado alguma dúvida, depois vocês podem deixar nos comentários.